Oi, hoje vamos falar aqui um pouquinho deste mundo maravilhoso da lingerie e da criação de lingerie. Se você gostar do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal. Olha, criar lingerie, para mim isto é maravilhoso, é um mundo fascinante da criação. Mas a lingerie é algo bastante específico. Durante minha vida toda, eu trabalhei por muitos anos com a criação de lingerie em grandes fábricas e para o Brasil, para coleções brasileiras, para coleção de exportação, para fora do Brasil. E nós temos, então, é um mundo realmente super bacana, mas que a gente tem que ter muito conhecimento técnico, além do conhecimento do bom gosto artístico. Existem diversos tipos de lingerie. A lingerie dia a dia, a lingerie conforto, a lingerie noite, a lingerie sensual, diversos tipos. Vamos falar deste tipo aqui, que eu fiz este primeiro desenho, para falarmos sobre este tipo de lingerie, que é uma lingerie para o dia a dia, porém uma lingerie sensual. Ela, então, você tem que se preocupar com ela na questão conforto, praticidade e sensualidade, beleza, tá? Ninguém veste uma lingerie que esteja machucando. Você veste até uma blusa que tá aqui te incomodando aqui, que o elástico tá apertado, que tem alguma coisa, mas a lingerie, quando ela começa a incomodar, ninguém veste, tá? Então, este é o ponto principal, conforto. Depois, a beleza também, neste nosso caso. Hoje em dia, nós temos para o conforto da lingerie os tecidos com elastano, né? Existem lingeries que não são feitas com elastano, mas normalmente a mais comum, e a que nós vamos falar hoje, é essa lingerie com elastano, porque ela dá todo o tecido que tem elastano, ele normalmente é mais agradável no corpo, principalmente se for elastano com alguma mistura também mais natural. Pode ser com algodão, pode ser também não ser natural, pode ser com, aqui ó, por exemplo, esse aqui é com viscose, o daqui é com poliamida. E então, nós temos diversos tipos. Então, o que é o tecido com elastano? É aquele tecido, ó, que estica, tá? Então, uns esticam mais, outros menos, tá? Então, o que acontece? Quando você tem o tecido com elastano, esse estica para este lado, mais que para esse. Então, este lado aqui é o lado que vai ficar com o fio assim, ó, para você ter mais conforto. O fio ficará nessa posição da roupa. Então, com elastano, normalmente funciona melhor, dá mais elasticidade, veste melhor, você sente mais conforto. Por outro lado, aí você vê as rendas, né? Sempre a gente quer ter uma renda para ficar mais bonito. Se o tecido tem elastano, é bom que a renda também tenha elastano. Ó, por exemplo, essa aqui, ó, tem bastante elastano, é uma renda inclusive muito bonita, né? Esta renda com elastano. Essa daqui já não é uma renda que, ó, ela não estica nada, ela não fica boa, ela não dá tanto conforto. Ela serve para fazer muita lingerie, muito tipo de lingerie, mas não é aquela onde você pode usar pelo menos assim em grande quantidade. Essa daqui, ó, é uma que foi feita, inclusive, isso aqui para lingerie. Ela não tem elastano também, é um simples bordado. Você pode usar numa roupa, numa lingerie com elastano e ela vai dar conforto, mas você vê, é só um pedacinho. Se você puser um pedacinho pequeno, este aqui, por exemplo, foi feito para você, pode ter até um menorzinho desse, pode pôr aqui no cantinho do sutiã, aqui na frente da calcinha, na lateral da calcinha, de um lado, dos dois lados, que seja, mas pouca coisa. Porque se você puser muito, ó, essa daqui é uma renda linda, mas se você puser ela aqui toda, ela vai prender um pouco. Já é, se for um sutiã de bojo, que bojo já é outra coisa, para a lingerie. Um sutiã de bojo, você já pode pôr, ela não vai prender, porque o bojo já tá preso, então ela já não daria problema. Então, mas se for uma lingerie onde ela é toda só com o tecido e não tem bojo, aí você põe, não vai dar certo. Então, é um mundo à parte a questão da lingerie. Existem diversos tipos, a questão, já que estamos falando de bojo. Existem bojos rígidos, bojos inteiros, bojos, partes só de bojo, que é o bojo meia taça, outros tipos, existem diversos tipos de bojos e
tamanhos diferentes de bojo, tá? O tamanho do bojo é muito importante. Nós temos, porque existem pessoas que têm um busto grande e aqui o peito fino, existem muitas diferenças. Outra coisa são as alças. As alças, nós temos geralmente uma parte da alça tem que ser aqui, ó, com elástico. Existem diversos tipos de elásticos e também tem regulagens, ó. Estas regulagens também tem outros tipos, essa é a mais comum. Presa com uma argola, aqui, outra aqui. Você pode ser uma alça fixa ou uma alça que você retira do sutiã, que conforme você usar. Aqui, ó, prende aqui, ó, numa parte, e é isso. Então, elas às vezes são largas, quando normalmente um sutiã com alça larga é um sutiã para bojos grandes, que a gente chama de sutiã de sustentação. Então, nós temos ainda um mundo de alças diferentes, né? Nós temos também os elásticos, conforme eu estava falando. Este aqui, por exemplo, é um elástico de entremeio. Por exemplo, você quer fazer aqui um elástico aqui nessa beiradinha, então você vai colocar ele de um lado e de outro. Ele prende assim, ó, aqui e aqui, ó. Ele dá um efeito interessante e fica esse abertinho ali no meio. Existem máquinas especialmente para colocar aquilo ali. Quando a máquina, às vezes é a mesma que nós usamos para qualquer outra costura, mas ela tem aparelhagem diferente, ela é trabalhada justamente para fazer lingerie. Aqui, ó, nós temos os aros que são colocados aqui. O sutiã ele pode ter bojo e aro, ter só um bojo, desse tipo de bojo aqui, por exemplo, ele vai precisar de um aro aqui embaixo para segurar mais o peito, senão não vai dar certo. Então, tem um aro que tem uma canaleta e um aro que é um ferro mesmo que passa aqui por dentro. Tem diferentes tipos de aros, aros inteiros, aros pequenos, aros maiores, vários tipos. Então, temos outra coisa interessante, os elásticos, conforme eu já estava falando. Aqui, ó, olha que elástico mais lindo. Só com um elástico desse, você já faz uma linda peça, ó. Você põe numa cor, ele fica isso aqui, ó. Você vai pregar, aqui tá a perninha da calça. Vai passar a costurinha aqui, ó. Olha que efeito lindo que ele dá. Tem outros tipos, esse daqui já não é tanto pra cá, ele serve pra uma alcinha, pra uma coisa assim. Mas existem outros que você coloca aqui, ó. Aí os babadinhos ficam ali embaixo. Este outro elástico aqui, ó, que é mais ou menos daquele tipo ali, ó, que você costura aqui também. E além dos elásticos, que tem diversos tipos de elásticos, outros que você pode mandar fazer, se você tem uma confecção grande, como eu já trabalhei com diversas confecções muito grandes, onde que se eu resolvesse criar um tipo de elástico diferente, eu poderia pedir a uma fábrica para fazer, porque normalmente iria comprar uma grande quantidade e compensava para produzir muito, né? Agora, se você tem uma confecção pequena, você tem que trabalhar com o que você tem no mercado. Mas existe uma infinidade de produtos. Olha só, agora vamos falar deste bordadinho aqui. São esses aqui, ó, que eu fiz o desenhozinho para pôr aqui. Esses bordadinhos, eles não são só enfeites para você colocar aqui na roupa, não. É porque quando você vai fazer a costura, aqui o acabamento é difícil. Então, o acabamento não fica bom. Já vai esse bordadinho aqui em cima, ó, que ninguém nem vai ver porque que tem o bordadinho. Vai dar um toque especial na sua roupa e ainda vai ficar, acabar com aquela questão dar um acabamento bom e ainda vai ficar beleza, né? Uma coisa bonita. Aqui, ó, por exemplo, você tem esse lacinho, aqui ainda vai uma pedrinha, tem esse buraquinho aqui, ó, que é uma pedrinha que vem com um pouquinho de cola e vem um strazinho aqui em cima. Então, é outro detalhe interessante. Normalmente, os produtores fazem o elástico combinando com os detalhes. Você encontra muito isso aqui, ó. Neste caso aqui tá até vermelho e rosa, mas tem também ele todo vermelho. Elásticos, olha esse azul aqui, ó. Com este azul, até os tons são os mesmos. Eu adoro, aliás, essa florzinha de fita, né? Então, a lingerie é isso. Se você pretende se dedicar à área de lingerie, eu achei bacana fazer isso aqui para vocês, conversar um pouquinho com vocês, porque eu sou professora de moda, trabalhei muitos anos
como professora de desenho, de coordenadora em curso de moda. E o que eu mais vejo é que as pessoas, às vezes, começam a fazer cursos de moda, mas elas pensam, algumas pensam em só criar, mas muitas vezes acham até que nem precisam desenhar. Outras desenham bem e acham que a criação é só aqui no papel. Ela não atina que tem que passar e que o produto final dela é a roupa pronta para vestir. Não é essa daqui. Isso aqui vai ajudá-la muito. Desenhar bem ajuda muito. Criar também. Mas você tem que criar coisas que são possíveis de serem feitas. Quando você vai produzir uma peça, ela tem que ficar muito bonita e tem que ficar com um preço possível de ser adquirida. Quanto menor for o preço e maior a beleza, mais você vai vender. Então você tem que criar coisas que não vão travar a produção, porque a mão de obra fica muito cara, mais caro do que o material. O material da lingerie, ele pode ser caro, mas é pequeno, é pouca coisa. Agora, uma mão de obra para fazer tudo isso aqui é muita coisa, é muita máquina, é muita gente. E você tem que fazer para que isso corra bem na produção, tá? Tudo que você for produzir, você tem que saber quanto tempo vai ficar, porque o tempo que uma peça fica na produção é custo. E o custo encarece a peça e depois ela fica difícil de ser adquirida. Então, você tem que entender muito de técnica, saber entender bastante de fibras, de materiais, de confecção, de costura, de modelagem, desenho técnico, tudo isso é importante. Então, achei legal falar isso aqui com vocês, porque eu vejo que muitas pessoas me perguntam o que eu acho de curso de moda, o que eu acho que eu devo fazer moda, como é que é e tal. Eu acho que é interessante, vou falar um pouquinho de cada coisa de vez em quando, e então achei legal falar com vocês sobre esse mundo maravilhoso aqui da lingerie, e eu espero que tenha sido bacana para vocês, tá? Até o próximo.